Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 14 de setembro de 2025, vamos ver, através do tarô, o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo seu ano novo pessoal com as runas, e em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês vão mentalizar aí uma questão, uma situação pendente que vocês têm que resolver essa semana, pode ser qualquer assunto. E o baralho cigano vai responder e no final encerraremos com uma mensagem com o Uga. Então nós vamos começar, conversando com os signos. E quem vai conversar com os signos são os anjos, O tarô, ele ancora a energia dos anjos. Então vamos pedir o ancoramento das 9 hierarquias angelicais, que os anjos envolvam profundamente este tarô para dar o aconselhamento para todos os signos do zodíaco. Vamos abrir agora a roda zodiacal e para saber aí, qual é a mensagem que os anjos têm para esta semana aí. Vamos ver a linha dos anjos aí, falando com todos os signos do zodíaco. Vamos lá, começando pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries, os arianos. Os arianos, sai a carta número 3, a carta da Imperatriz. A Imperatriz, no ciclo evolutivo do tarô, ela representa o trabalho do tarô. Então, arianos, qual é a dica? Trabalhe arduamente em cima dos seus projetos, porque tem uma tendência de crescimento. Qual é o número da carta? 3. O 3 na numerologia pitagórica é crescimento, expansão, fala de ideias criativas, fala para você se sociabilizar. Então, uma carta extremamente positiva. Ela é a grande mãe do tarô, então ela traz fertilidade para os arianos. É uma carta que fala dos bons contatos, Então, qual é a dica? Se aproxime de pessoas que acrescentem. E é um período dos arianos se colocarem de uma forma inteligente, de uma forma estratégica. A Imperatriz, ela é uma líder, é uma carta de autoridade. Então, é uma semana que os arianos têm que mostrar para o que veio, Se colocar, porém, de uma forma inteligente, estratégica. Então, trabalhe com praticidade. A palavra-chave da Imperatriz é ser prático. E vamos agora para o signo de Touro, os taurinos. Os taurinos, sai a carta da força. Aqui, taurinos, a força não é a força bruta, é a força da inteligência, da estratégia, da sedução, a força do jogo de cintura, da flexibilidade, da adaptabilidade. Por quê? É uma semana que vocês vão ter que controlar os instintos, o lado animal, a vontade de brigar, de xingar, de falar um palavrão. Por quê? Às vezes, essa semana, vocês vão enfrentar situações tensas ou lidar com pessoas que estão com a cabeça quente, que estão estressadas. Então, qual é a dica para vocês, taurinos? Não bata de frente, seduza, A carta da sedução. Tá vendo lá que a pessoa tá atiçada, a pessoa tá nervosa, a situação tá quente. Não vai lá cutucar a onça com a vara curta. Tenha jogo de cintura, uma comunicação também sedutora, estratégica, Tem que ter, é a carta da sedução, É a carta da estratégia. Se vocês souberem fazer isso, vocês conseguem controlar o controlador e ainda usar para o que vocês querem. A palavra-chave da força é controle e retenção. Controle e retenção do quê?
do lado instintivo, do lado de brigar. Então, seduza, tá certo? Aqui a força é a força da inteligência, da estratégia, da sedução. E vamos agora para os signos de Gêmeos, os geminianos. Os geminianos sai a carta número 2 do tarô, a carta da papisa ou a grã sacerdotisa. É uma carta espiritual, de grande intuição. Então, geminianos, o Deus interior falando com vocês, para que vocês peguem um papel, façam um rascunho e comecem a planejar coisas novas. A papisa é a carta do planejamento através do novo, tá certo? E é uma carta que fala de selecionar tanto pessoas como projetos. A papisa, ela é extremamente seletiva, né? Não é qualquer um que entra na rodinha da papisa. Então, é selecionar tanto pessoas como situações. É uma carta reservada. Enquanto seus projetos estiverem em gestação, estiverem em desenvolvimento, enquanto os projetos não tiverem nascido, não comente nada com ninguém. A papisa é a carta da vida íntima, da vida privada. Ela não é uma carta de comunicação. E ela é a carta dos estudos. Então é uma semana boa para comprar livro, fazer curso, lazer cultural, cinema, teatro. A papisa é uma carta cultural. Então tudo que é ligado a estudos é legal. E a papisa, ela é uma carta analítica, ela não é uma estudiosa. Então, na parte prática, geminianos, analise as situações, estude as situações e não uma semana mais reservada de não falar muito. Ela é uma carta quieta que o Deus interior vai conduzindo para uma fertilidade de projetos novos, né? E vamos lá para o pessoal de Câncer. Os cancerianos. Os cancerianos sai a carta 0, a carta do louco. Cancerianos, o número já vai dar uma dica. 0. Começar do 0. Começar coisas novas, arriscar, trazer uma semana mais leve, né? A gente fala que o louco é a peninha do baralho, leveza. É uma carta dos prazeres. Então, trazer os prazeres para a vida, usar os instintos e arriscar. O louco, ele não planeja nada, ele chega com o instinto dele e vai abrindo as porteiras, que nem a gente fala. É uma carta de andar em estradas desconhecidas, andar por caminhos que nunca percorreu, né? E essa é uma carta de libertação. Então, se libertar de crises, insatisfações e inseguranças e buscar coisas novas. Uma carta de Urano. Então, pede para sair daquela coisa clássica, tradicional, conservadora e ir para uma coisa moderna, futurista, original, criativa. Urano fala de ideias criativas, futuristas, né? E trazer um movimento. Essa carta, ela é que abre os arcanos maiores. É o pontapé inicial para o 1, para o 2. Então, é a carta de maior movimento do tarô. Então, vá em busca, né, dos seus prazeres, de leveza. Use seus instintos, né? E seja criativo, iniciando coisas novas aí. 0. Arrisque, né? O louco quem não arrisca não petisca. Vamos lá, para o pessoal de os leoninos. Vamos para os leoninos. O pessoal de Leão sai o regente de Leão, tá? O Leão é regido pelo Sol e aqui sai a carta do Sol. Então a carta sai domiciliada. Então traz um momento de luz, de energia para os leoninos, né? Muita energia. Se tem alguma coisa escondida, essa semana a coisa aparece. É a carta da revelação da verdade. E no tarô, o Sol é a carta da amizade.
Então os leoninos vão enxergar com muita clareza quem são os amigos de verdade, né? E é uma semana para esclarecer as situações, colocar as cartas na mesa, colocar luz aonde não tem luz, né? Então é uma carta que fala de cumplicidade, de amizade, enxergando de quem se aproxima se vale a pena estar unido. Então uma carta que os leoninos aí vão ter pique, né? É uma carta que traz essa energia, né? Queimando a preguiça, né? Queimando o desânimo, uma carta de fortificar as energias para começar aí parcerias. E vamos para o pessoal de Virgem, vamos para os virginianos. Os virginianos, sai a carta número 6 do tarô, a carta dos enamorados, que é a grande dúvida do tarô. Os enamorados, ele representa o grande ponto de interrogação do tarô. Vou para a direita ou vou para a esquerda? O que eu faço agora? Então, é um período onde vocês vão ter aí dúvidas. Nesse período de dúvidas, não escute muito o que as pessoas têm para falar, tá? Não seja influenciado pelo seu meio na hora de tomar decisões. Escute a voz do seu coração. Os enamorados. É uma carta de carga emocional. Na realidade, os enamorados é uma carta mediúnica. O Deus interior, a intuição, seu sentido instinto falando. Então, no momento de dúvida, escuta seu coração. É uma semana que os virginianos devem diversificar. Não é um momento de focar em um projeto só de vida. Não é um momento de focar em um setor só da vida. É um momento de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Assobiar, chupar cana e andar de bicicleta. Fazer várias coisas ao mesmo tempo. E assim como os cancerianos, os virginianos também tiram a carta dos prazeres. Então, cancerianos com louco, carta dos prazeres. Virginianos com enamorados, carta dos prazeres. Então, qual é o seu hobby? Qual é o seu lazer? Faça as coisas que você gosta. E essa carta, ela é uma carta que tem regência de Vênus, né? Então, fala da beleza, fala de fazer as coisas com amor, fazer as coisas para ficar bonito, né? Então, é uma carta extremamente positiva, que traz um momento de dúvida, mas é a carta mais forte do livre-arbítrio. Então, a decisão está dentro de você. Ela traz a dúvida, mas ela traz a resposta dentro de você, né? Pode lidar aí com bloqueios emocionais, né? Então é um momento de escolhas aí com a intuição. E vamos para o pessoal de Libra, vamos para os librianos. Os librianos, sai a carta número 9 do tarô, a carta do eremita ou o ermitão. O 9 já vai dar uma dica para os librianos. 9 é o número de fechamento de ciclo, né? Então, vocês conseguem concluir as situações que estão pendentes essa semana, porém, lentamente. O eremita é uma carta de tempo. É uma carta regida por Saturno. Então, às vezes, vai ter que trabalhar mais em cima do projeto. Por quê? Porque pode demorar. E usar a sabedoria. O eremita é uma das 3 cartas dos arcanos maiores do passado. Então, usar toda a sua experiência, sua sabedoria, para ir fechando o ciclo. Ele é o estudioso do tarô. Assim como os geminianos, né, tiram a papisa, que é a estudiosa do tarô, os librianos tiram o eremita, que é o estudioso do tarô. É a mesma mensagem. Comprar livro, lazer cultural, cinema, teatro, fazer cursos, né? Recordar estudos do passado, porque o eremita é o passado, e ir devagarzinho, tá? Então, qual é a palavra-chave do eremita para os librianos essa semana? Calma, prudência, cautela, paciência, um passinho depois do outro. Vai devagarzinho, né? Porque pode atrasar. E o eremita pede para os librianos uma reflexão, né? A reflexão do passado, da onde eu vim, aonde eu estou agora e para onde eu quero ir. Então é o momento de pegar, porque na realidade o que representa o eremita no tarô? Representa toda a sua experiência de vida,
tudo que você aprendeu. Então pegue toda essa experiência, né, e coloque em prática para ir fechando as situações, né? Sabedoria e paciência, porque as coisas às vezes podem demorar para acontecer. E vamos para o pessoal de Escorpião, os escorpianos. Sai a carta número 15 do tarô, a carta do diabo. Cuidado com as tentações, né? O diabo é uma carta que fala de tentação, né? É aquela coisa que parece ser Master Super Blaster, você vai pôr ali o dedinho, tá podre. Então, cuidado com ilusão. Às vezes as coisas podem aparentar ser uma coisa que não são, né? O diabo, a palavra-chave é traição, né? É ficar preso, amarrado a uma cilada, a uma armadilha. Então, é uma carta que pede atenção, uma carta que pede também se conectar com a espiritualidade para ver as coisas com o pé no chão, para não ter ilusão, né? O arcanjo Miguel é um arcanjo muito bom para trabalhar com esse tipo de energia da carta 15 do diabo. Pedir que a espada corte as negatividades, o escudo proteja. Quando eu faço a limpeza espiritual, uma das partes é a invocação da cruz dos arcanjos, que tem o arcanjo Miguel. Então, os escorpianos seria necessário trabalhar aí com o arcanjo Miguel e não se iludir. E cuidado com vícios, com compulsões, muito cuidado. Vícios, compulsões, exageros, né? O diabo é yang demais, é desequilibrado, então é legal tomar banhos de ervas para acalmar, a camomila, fazer escaldapés, né? E devagar para não ficar preso, amarrado a armadilhas. E vamos para o pessoal de Sagitário, vamos para os sagitarianos. Sai a carta 12. A carta do enforcado. É uma carta que pede aos sagitarianos que se isolem, uma carta de isolamento, para ver as situações que não estão dando retorno de uma outra forma. Ter uma visão diferente do mundo. Então, aquelas coisas ali que já fez, não teve retorno, né? Já bateu lá 80 vezes na mesma porta e a porta não abriu, né? É um enforcado. Então, o enforcado fala essa semana para se isolar, fazer a viagem interior. A resposta vai estar dentro de vocês para tirar os nós, aquela coisa ali que não está indo para frente. A vida é troca, se não tem troca, vira o enforcado, né? Então, é uma carta de prisão, tirar os nozinhos, tirar o saco de cimento das costas. Essa é a palavra-chave do enforcado. Mas para que isso aconteça, vocês têm que sair de cena, vocês com vocês mesmos, para ver a situação de uma outra visão, de uma outra forma, né? Às vezes a situação ruim não vai mudar, mas vocês vindo de outra forma, né? Ela muda sim. Então é um momento de ativar o Deus interior, ativar a centelha divina para tirar as coisas que só sacrifica e não tem retorno. E vamos agora para o pessoal de Capricórnio, os capricornianos. Saiu uma das 3 cartas de corte do tarô, a carta da Torre. Os capricornianos, essa semana, tem que deixar embora o que não serve mais. A Torre é uma carta de desconstrução, a Torre é uma carta de demolição, né? E às vezes não é vocês que planejam, capricornianos, às vezes vem de fora. Então, trabalhar com aceitação, aceitar que tem coisa que tem que ir embora, né? Vocês vão ter o clique, o insight, a eureka para perceber se essa semana tem uma coisa que está indo embora, vocês não estão mexendo uma peninha para aquilo ir embora, tem que ir embora, né? Então, deixa embora. É a Torre. A Torre é a carta do caso fortuito, da força maior, do imprevisto. Então, é uma semana que vocês têm que ter jogo de cintura, flexibilidade, adaptabilidade. Tem que ter o plano A e o plano B. Não deu certo o plano A, opa, eu tenho o plano B. Olha, uma cartinha na manga, né? Eu tenho uma cartinha na manga. Então, qual é a imagem? É um raio que cai numa construção.
É um raio, é o caso fortuito. Então é uma semana de imprevistos que vocês têm que trabalhar com o jogo de cintura, com rapidez, tá certo? Então, e deixar ir embora, né? É uma semana de transição, é uma semana de libertação, tá? É uma semana que tem que desconstruir, tem que a casa cair para entrar num momento diferente, né? E vamos para o pessoal de Aquário, vamos para os aquarianos, sai a Lua. A Lua é uma carta do passado, de emoções. Então, internamente, é a carta do perdão, perdoar as pessoas que te magoaram e se perdoar. A Lua é a carta do auto-perdão. É uma boa semana para os aquarianos fazerem a técnica havaiana do Ho'oponopono, né? Então vai emocionalmente para o seu passado e vai limpando as mágoas, os ressentimentos, né? A Lua fala para cuidar da parte psicológica, da parte emocional. Os assuntos de família podem aflorar para serem resolvidos. E na parte prática da semana, a Lua fala que as situações às vezes vão aparecer não muito claras. A Lua é a carta que fala dos segredos, do mistério, do oculto. A Lua é a carta das máscaras. Então, qual é a dica principal para os aquarianos essa semana? A dica principal é usar a sensibilidade para enxergar além do que estão te mostrando. Porque às vezes o que estão te mostrando está embaçado. A Lua traz instabilidade. Então, se a coisa não estiver muito certa, não estiver muito clara, não entre, né? Use a sensibilidade. É uma carta mais receptiva, de observar as coisas. Não está claro, não entra. Sente o que aquela pessoa fala, é o que ela faz. Então, ter essa sensibilidade para enxergar além do que estão te mostrando, porque pode ter coisa por trás. Às vezes o que a pessoa está falando não é o que ela pensa realmente, não é o que ela sente. Então é um momento que, se a coisa estiver meia escura, né, momento de sentir, uma carta mais não de ação, mas de esperar, né? E o último signo da roda zodiacal, Peixes. Os piscianos, sai a carta número 4 do tarô, a carta do imperador, né? O imperador é uma carta tema do dinheiro, ele representa o dinheiro no tarô. Então, focar em coisas materiais. É um 4, organizar, uma carta de segurança, estabilidade. É uma das 4 cartas da moral e ética, então as coisas têm que ter muito certinho. Por ele ser o dinheiro do baralho, ele é o protetor material do baralho, ele traz esse momento de prosperidade. É se aproximar de pessoas que valem a pena. O imperador é a carta dos bons contatos, então se aproxime de pessoas que realmente valem a pena. E é uma semana dos piscianos, ele é um líder, o imperador, uma autoridade, se colocarem, mostrarem para o que veio de uma forma inteligente, estratégica, né? Então mostre para o que veio de uma forma inteligente, estratégica. Então traz a prosperidade, traz o equilíbrio, traz a organização, traz a formalização de relacionamentos. E vamos para os aniversariantes da semana. Quem está fazendo o seu ano novo pessoal, vamos ver com as runas, pedindo o ancoramento de Odin, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos e todas as deusas nórdicas. Vamos ver aqui com as runas, quem está fazendo aniversário essa semana, uma mensagem. Olha, sai a runa do Teixo. O Teixo traz proteção da espiritualidade para vocês conseguirem cortar tudo que tem que ser cortado. Essa runa do Teixo, ela fala de um período de jogo de cintura para cortar tudo que tem que ser cortado. O Teixo é uma carta que é uma das 3 runas de espiritualidade do jogo. Então a espiritualidade ajuda aos aniversariantes da semana a cortar o que tem que ser cortado. E ela é uma runa que traz esse jogo de cintura. Não é aquele corte abrupto, né? É aquele corte que a pessoa nem sente que está sendo cortada. Então é um período realmente de jogo de cintura e de grande proteção espiritual. E vamos agora para a pergunta mental. Mentalize aí uma questão, uma situação que vocês têm que resolver.
uma questão, pode ser qualquer setor, mas tem que ser uma coisa objetiva, direcionada, que Santa Sara Kali e todo o povo cigano, através do baralho cigano, vai responder. Vai pensando aí, pensa bem firme aí, numa questão objetiva, pode ser de qualquer setor. Pensa uma coisa que vocês vão resolver essa semana e vamos ver aqui. Olha, sai a carta número 34, peixe, é um sim. Tá? É um sim. Fertilidade, rapidez. Na redução numerológica dá um 7, a espiritualidade ajudando vocês a resolverem. Tem que ter bons valores. É uma carta de tempo rápida. Então o peixe é uma carta tema de dinheiro, de valores morais e éticos, de fertilidade, de abundância, de rapidez. Então, para isso que vocês mentalizaram, é um sim, porque traz uma energia de prosperidade, abundância, fertilidade, traz uma proteção crística para vocês resolverem isso que vocês estão pensando. E vamos fechar com o Ogan, pedindo o ancoramento do deus celta Ogma e todos os deuses celtas e deusas celtas. Vamos ver qual árvore do Ogan que sai aí para a gente fechar. Vamos ver lá. Olha, sai aqui a árvore da groselheira. A groselheira, ela fala dos ancestrais, protegendo vocês essa semana, e um momento de reflexão, né? Entender o que aconteceu no passado, para aceitar o que está acontecendo no presente, para fazer os projetos para o futuro e ter estratégia, né, para nos momentos de desafio conseguir superar os obstáculos. A groselheira, ela traz a seguinte mensagem: seja doce nos momentos amargos. Então, se essa semana tiverem momentos amargos, é o momento de ser estratégia e agir com doçura e pedir ajuda, né, até espiritual, para a ancestralidade. E vai aí esse momento de reflexão do passado, entenda o passado, aceite o passado, que o passado é uma experiência, veja no futuro para projetos ali, né? Veja o seu presente como está hoje para fazer os seus projetos, certo? E para uma consulta mais completa, na consulta oracular, eu uso 4 oráculos: tarô, baralho cigano, runas e yoga. É uma consulta bem aprofundada que eu posso ajudar você em todos os setores da vida. O trabalho complementar da limpeza espiritual, aonde eu entro dentro do campo áurico, alinho todos os corpos, os centros de força, e além de alinhar a tua energia, eu potencializo os seus pedidos, os seus projetos, o que você quer realmente, né, atrair para a sua vida. E para você que está fazendo aniversário essa semana, eu tenho um trabalho especial, que é a pesquisa por escrito do teu ano pessoal. E o legal dessa pesquisa é que vai a energia desse ano até o ano que vem, do aniversário desse ano até o aniversário do ano que vem. É um trabalho que super vale a pena, né? Porque traz a energia aí do ano todo, o número que você está vivendo. E para você que quer aprender oráculo, eu sou oraculista profissional, então eu dou curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Aula teórica, prática, de ética, aula particular individual com apostila. Então, cursos oraculares, consulta oracular, limpeza espiritual profunda e ano pessoal através da numerologia é 11 9 87 88 6000. Vou repetir, hein? 11 9 87 88 6000. Marque sua consulta por esse número. E nós temos as redes sociais, canal no YouTube, Facebook e Instagram, que logo cedo traz o calendário espiritual da semana, a energia do dia. Aí você se conecta com a energia do dia, tá? Então, canal no YouTube, Facebook, Instagram, entre nas redes sociais, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir,
Entre nas redes sociais para saber a energia do dia. É importante você se conectar logo cedo com a energia do dia. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.